Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Soberano Deus, nosso precioso Pai Celestial, estamos aqui na sua presença. Somos gratos e agradecidos ao Senhor por todas as suas bênçãos e suas maravilhas, e pelos seus filhos está na fé. Eles creram e agarraram-se em ti como Jacó, Pai. E eles só querem a bênção do arrebatamento. Senhor, visita-nos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a bênção da tua palavra, Pai. Amém. Poder sentar, irmãos. Pensando em cegueira, vemos aqui que Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E ele está falando para esses fariseus, sacerdotes, que estavam cegos com respeito à luz do dia. Eles estavam tentando guiar o povo ao cumprimento da palavra, mas tanto o povo quanto eles estavam cegos. Eles não podiam enxergar a palavra se cumprindo em Jesus Cristo naquele dia. A palavra estava se cumprindo. Tudo que foi falado desde o Gênesis até Malaquias estava cumprindo em Jesus. E eles não podiam ver aquilo. Então Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos caem na cova. Agora, quando nós falamos de cova, nós lembramos de sepultura, né? E o morto vai para a sepultura. E o irmão Brano ensina que o inferno é o Hades, é a sepultura, é o tormento. Então, um cego guiando o outro, com a doutrina errada, ambos vão cair na sepultura. Ele diz: um cego guia outro cego. O cego diz: não, é por aqui. O outro cego diz: não, é por aqui. Quando vê, ambos estão caindo no buraco, porque eles não estão enxergando nada. Está faltando um sentido do seu corpo. Porque se estivesse faltando o tato, eles não podiam sentir. Mas eles podiam ver, mas não podiam sentir. Se estivesse faltando o olfato, o paladar, mas, portanto, se eles tivessem a visão, mas o cego, ele falta a visão. Ele não pode enxergar. Isso é o cego no natural. O cego no natural hoje, ele pode estudar. Ele estuda braille, ele lê com os dedos. Então ele tem que ter tato. Ele tem que sentir, ele tem que saber que letra é aquela. Então ele vai passando o dedo, ele vai dizendo o que é que está dizendo ali. Tem a Bíblia em braille. Então o cego que sabe ler braille, ele lê a Bíblia. Ele lê uma carta, se for escrita em braille, que é a língua do cego. Então o cego pode ler, agora o cego não pode ver. O cego não sabe como é o seu filho, o cego não sabe como é que é a sua esposa. O cego não sabe, ele não sabe a cor, ele pode dizer vermelho, azul, mas ele nunca viu. De repente ele imaginou como é que é aquilo. Mas o cego, é triste ser um cego. No natural já é triste. Já é horrível. Pensa bem, uma pessoa cega, que não pode enxergar. O filhinho diz papai, mamãe, e ela não pode enxergar, o papai não pode enxergar. Para sair tem que ser conduzido. Agora um outro cego não pode conduzir aquele.
Tem que ser alguém que enxerga. Tem que ser alguém que conhece o caminho do mercado, o caminho da igreja. Porque ambos não podem cair na vala. Um trem pode passar por cima, um carro, porque é cego. O Apocalipse capítulo 3, a última era, na qual é esta era de Laodiceia, a Bíblia diz que é uma era cega. É uma era pobre, é uma era miserável, né? É uma era desventurada, né? Uma era sem felicidade. Nós podemos ver mesmo que hoje as pessoas não têm felicidade. Eles não têm alegria, aparentam, né? Eles tentam buscar isso no álcool, na droga, na religião, mas eles não têm felicidade. A religião acaba explorando as pessoas, né? Então é uma era desventurada, a era de Laodiceia. Então, quando Deus enviou a esta era de Laodiceia um profeta, foi para repreender a era e convidar os seus filhos que estavam ali para sair. Porque, veja, uma era escura. Você não está cego, você está no escuro. Uma coisa é você estar cego, outra coisa é você estar no escuro. Você não tem luz. Você sabe que você enxerga, mas você não está vendo nada. Você está no escuro. Você precisa encontrar luz. A luz é essa voz, a mensagem de Deus para esse dia, que nós estamos ouvindo para adquirir fé de arrebatamento. Uma mensagem que nos ajuda. A mensagem de hoje. A mensagem de Apocalipse capítulo 10, já não é mais 1 a 7, já é 8 a 11. Porque quando chega no capítulo 11 é Deus tratando com os judeus. Não é Deus mais tratando conosco. Se nós estivermos aqui, quando Deus estiver tratando com os judeus, os dois profetas, então nós perdemos o rapto. Nós não podemos estar aqui. Por isso tinha que vir uma mensagem que ia nos dar a fé para subir. A fé para deixar esta dimensão. Porque você deixa essa dimensão aqui através da morte. Você pode deixar essa dimensão. Mas nós estamos pensando em algo mais além do que a morte. Algo mais forte do que a morte. Porque a fé, ela é mais forte do que a morte. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem do dia. Porque nós precisamos da fé do dia. Não é a fé de ontem. Nós não precisamos da fé luterana. Nós podíamos ouvir o sermão de Martinho Lutero. Nós íamos adquirir uma fé luterana. Nós podíamos ouvir os sermões de John Wesley. Nós íamos adquirir uma fé de santificação, uma fé wesleyana. Nós podíamos ouvir uma mensagem pentecostal. Nós íamos adquirir uma fé pentecostal. Também não serve para o arrebatamento. Hoje, como ensina o irmão Brana, o Calvário não te ajuda a ir no rapto. O Calvário só tirou você da denominação. Só tirou você do mundo. Você conheceu a salvação só. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Não é salvo, será. Então o que fez o Calvário? O Calvário nos salvou. Mas aí nós somos salvos dentro de uma Assembleia de Deus, dentro de uma Metodista, dentro de uma Universal. Ficamos presos do mesmo jeito. Só conhecemos a Jesus, nós ficamos presos numa denominação. Aí nós precisávamos de uma outra redenção. A segunda vinda de Cristo, que foi Jesus vindo em William Branham, como filho do homem, como profeta para revelar, nos trouxe a redenção da palavra revelada. Aí nós recebemos a nossa redenção mais além do que o Calvário. Porque a mensagem do Calvário, todos pregaram ela. E o povo saíram do mundo. Mas para onde entraram? Numa prisão. Um entrou numa trindade, numa dualidade. E agora, quando veio essa mensagem,
Ah, eu tenho que batizar de novo, tem que fazer. É outra redenção, a redenção da palavra revelada. Um profeta, mas nós nunca ouvimos falar de profeta. Mas a palavra só vem a profeta, a palavra não vem à igreja. Uma que a mulher não pode pregar. Ela não é pregadora, a palavra não vem a uma igreja, não vem a um pastor, ela vem a um profeta. Ela vem a um mensageiro profeta para aquele dia. Então a palavra veio a Malaquias 4, ao profeta, que é Apocalipse 10, 1 a 7, que revelou todos os mistérios. Não tem mais mistério nenhum para ser revelado. Então hoje nós temos que fazer o quê? Comer o livrinho. Comer o livrinho? Veja bem, a coisa é estranha. Você come pela boca, mas a palavra você come pelo ouvido. A palavra você não come pela boca, a palavra você come pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É aqui que você se alimenta. Quando diz comer o livrinho, é por aqui, é escutando. Por isso nós já trazemos já a mensagem já preparada. Que você lê o profeta, escuta o CD e diz, meu Deus, é isso que eu precisava mesmo. Porque nós temos que ter uma mensagem que nós, para o momento que nós estamos precisando. Ele disse, um cego guia o outro, caímos no buraco. O cego disse para o outro assim, vem cá, onde é que você está indo? Ele disse, eu não sei. O outro disse, você não sabe onde está indo? Ele disse, não sei. Estou ouvindo barulho de carro. Ih, mas eu não estou ouvindo nada. Estou ouvindo mugir dos boi. Então acho que nós estamos no campo. Eles não sabem para onde estão indo. Assim estávamos nós. Nós não sabíamos para onde estávamos indo. Não sabíamos. Nós querendo a nossa salvação, porque nós não podemos servir a Deus também com medo. Nós não podemos pagar dízimo porque nós temos medo de Deus nos chamar de ladrão. Nós temos que fazer as coisas espontâneas. Nós não podemos, não, agora eu vou ter que orar, jejuar. Meu Deus do céu, se acontecer a hora de eu morrer, eu não estou jejuando, não estou orando. Não vai adiantar. Porque veja bem, para que Jesus morreu então? Você não ora para ser salvo, você já foi salvo. Você ora para ajudar alguém. Você já foi ajudado. Você já recebeu sua bênção. Agora você está pedindo a Deus por alguém. Você está pedindo por alguém. Você recebeu o Espírito Santo. Você está recebendo o Espírito Santo todos os dias. Aí quando você ora por alguém que está necessitado. Está precisando de algo. Eu estava pensando nos judeus, quando Jesus veio. O seu povo. Ele veio primeiro para os seus. Ele não podia vir para os gentios. O gentio não era o seu povo, nós. A semente de Caim não era o seu povo. Porque às vezes nós pensamos que nós nascemos a semente de Deus. Não, nós nascemos semente de Caim. Nós nascemos adorando ídolo. Outros nasceram no centro de Batuque. Outros nasceram dentro de uma denominação. Outros nasceram dentro de uma casa de assassinos. Nós nascemos com semente de Caim. Jesus veio para os seus. Os seus lhe adoravam. Ofereciam sacrifícios, cantavam. Os seus amavam a ele. Os seus sabiam que existia um Deus. Os gentios não sabiam. Mas quando ele veio para os seus lhe rejeitaram. Então ele partiu para os gentios. Veio para os seus, os que eram seus não lhe receberam, mas a todos aqueles que lhe receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que crêem no seu nome. Agora, os judeus, Deus cegou os judeus para que nós fôssemos salvos. Deus não deixou os judeus reconhecerem o Messias para que nós entrássemos. Os judeus mataram Jesus, rejeitaram a ele,
E foi o próprio Deus que cegou eles. Para que a salvação, tudo isso que nós temos hoje, chegássemos a nós. A Bíblia diz, o sétimo selo, olha, no sétimo selo ele diz aqui, 110, note, agora veja como eles estiveram cegos, olha só. Está vendo como eles estiveram? Jesus, Deus teve de cegar os judeus para impedi-lo de reconhecer Jesus. Ele teve que cegar Caifás, Anás, os sacerdotes, para que eles não pudessem ver a Jesus. Agora nós chegamos no nosso dia. Deus teve que cegar os americanos para que eles não pudessem ver a segunda vinda do Filho do Homem em William Branham. Nós vemos que a mensagem fruiu no Brasil. Ela foi mostrada, a revelação dos 7 selos, foi revelado lá e foi mostrado aqui. Deus cegou eles, porque o irmão Branham disse que os Estados Unidos é um tipo de Israel também. Foi o Israel desse dia. Ele disse, ele está até nos tipos dos seus primeiros presidentes, como Davi, como Salomão, aqueles bons reis que eles tiveram, como George Washington, Abraham Lincoln, e depois vieram os Acabe, como Kennedy, com a sua perversa Jezabel, que foi a Jacqueline Kennedy, que foi a primeira dama naquele tempo. Então, tudo isso aí mostrou um quadro. Quando Elias apareceu em Israel, tinha o Acabe. Aí apareceu Elias para quê? Para repreender aquele reino. Repreender aquele rei, a sua esposa, os seus falsos profetas que eles tinham. Então, quando Elias nosso desse dia veio, ele veio para repreender as denominações. Veja bem que ele deixou uma profecia para a América do Norte, que Los Angeles vai ser afundada. Los Angeles vai a uma milha, 1.600 metros para dentro do mar. Vai abrir 60 quilômetros de largura e vai numa extensão de 2.400 quilômetros para dentro dos Estados Unidos. Vai destruir totalmente os Estados Unidos. Porque rejeitaram a palavra. Aí o que Deus faz? Dá uma profecia para essa nação. E nos anos 70, Deus usa um homem chamado Joaquim Gonçalves Silva com uma mensagem que abrangiu o país. Uma primeira e segunda etapa, batismo. Hoje, a revelação dos 7 selos, através de Apocalipse 10, 8 a 11, através de um homem simples, humilde, Osmar Rodrigues Costa, nos mostrando que tudo já foi revelado. Nós precisamos de alguém só para mostrar, ó, gente, já foi tudo revelado. É só crer. Olha aqui a comida que está aqui na mesa, venha comer. Precisava de alguém para dizer, ó, a comida está aqui, ó. Alguém para abrir a porta e dizer, não, é essa casa aqui, ó. Aqui é que tem a comida, aqui é que tem um pão. Mas o povo prefere ser guiado por cego. Mas é um povo cego. Porque quem tem visão não quer ser guiado por cego, não. O cego que quer ser guiado por outro cego é o outro cego. Porque quem enxerga vai guiar o cego. Vai dizer para o cego, não, rapaz, não é por aí, não, é por aqui. A comida é aqui. Então, veja bem. Então, Deus cegou os judeus. Então, o tempo dos judeus vai vir quando Deus abrir os olhos deles. Que é depois do arrebatamento. Porque Deus não é injusto. Porque se Deus não cegasse os judeus para eles não reconhecer Jesus, nós não podíamos ter recebido a nossa salvação. Se Deus não cegasse a América do Norte, nós não poderíamos ter visto essa mensagem. A América do Norte teve com William Branham ali, e era Jesus Cristo numa forma humana. Era Jesus numa forma humana. Para nós vermos isto, nós tivemos que sair da denominação. Para saber que Jesus Cristo tinha vindo como Filho do Homem. E agora nós, é o tempo do arrebatamento.
Que a vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Ele veio, revelou a sua palavra, deu para nós. E agora é hora de nós ir encontrar ele. E para encontrar ele, nós precisamos de uma fé que nos muda. Uma fé que nos transforma. É o que nós precisamos nessa hora. E a fé vem pelo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a hora de nós comer o livrinho. A voz disse a João, vai ao anjo, que está com um pé na terra e outro no mar, que está com o livrinho aberto na mão e toma o livrinho. Diz, dá-me o livrinho. E depois, quando ele te der o livrinho, come. A tua boca será doce, no teu ventre será amargo. Come. Agora, sabe por que nós lutamos pela nossa salvação? Sabe por que nós lutamos pelo arrebatamento? Sabe por que nós lutamos por ser a noiva de Cristo? É porque nós já éramos de lá. Quem não é de lá, eles pouco estão preocupando. Eles querem uma bênção de Deus. Eles querem uma cura para o câncer, para a leucemia. Eles querem caminhar, eles querem viver aqui. Nós lutamos porque nós já éramos de lá. Nossa representação está lá. Porque se a representação da pessoa está no Hades, está no inferno, ele vai lutar para onde está a sua representação. Ele vai lutar para ir da onde ele veio. Judas veio do inferno, voltou para o inferno. Então o que ele fez por último? Vendeu o seu Senhor. Ele não tomou um copo de cachaça? Não. Ele não fumou marijuana? Não. Ele não adulterou, não prostituiu, ele era puritano. Ele apenas vendeu o seu Senhor. Ele fez isto. Ele amou o dinheiro. Então ele voltou para o seu lugar. Ele voltou para o seu lugar. Porque a sua representação estava lá. Nós vamos aonde está a nossa representação. Nossa representação está no céu. Nosso outro corpo está lá. Aqui é só uma sombra. Você sabe que quando você vê uma sombra de uma ovelha, tem que ter uma ovelha em algum lugar ali. Você vê algo se movendo no chão, tem que ter um avião passando. Uma sombra de um avião está se movendo na terra. Aí você olha, sim, está lá em cima lá. Você andando aqui embaixo na terra, sua representação está lá em cima. Agora, nós temos que ver como é que nós andamos aqui. Nós estamos representando aquela representação que está lá em cima. Nós temos uma representação. Nós temos uma cidade que não é daqui, ela é do céu. Por isso, a mulher cristã, ela não corta o cabelo porque ela tem medo de ir para o inferno? Não. É que ela tem uma outra representação lá que nunca cortou seus cabelos, nunca se pintou. Então, quando ela conhece o Evangelho, nunca mais ela corta seu cabelo, nunca mais ela se pinta, nunca mais ela usa slack, nunca mais fuma, nunca mais bebe. Porque conheceu a luz. Meu Deus, estava na escuridão. Estava no meio dos mortos. Levanta, tu que dorme, levanta dentre os mortos. Só que você não é morto, você está no meio dos mortos. Sua representação lá. Aí você reconhece a sua representação. Aí você não tem medo de Deus, você tem temor de Deus. E tem gente que tem medo de Deus. Satanás baixa a cabeça, dizendo que ele tem medo. Ele sabe que aquele grande poder vai destruir aquele seu poder que ele tem. Agora, nós amamos a ele. Ele é nosso pai, nós temos liberdade. É como um filho ter liberdade com seu pai, ter liberdade com sua mãe, aquela filha. E assim nós temos a liberdade com o nosso pai. Nós o respeitamos, mas nós conversamos com ele. Ele é o nosso pai. Nós o reverenciamos. Não como os filhos fazem hoje com seus pais. As filhas fazem hoje com suas mães. Xingam. São desobedientes. Né? Também tem algumas mães que também não dão o respeito às filhas. Existe. A terra está cheia. Hoje, elas não respeitam. Querem que as filhas respeitem, as filhas também não respeitam. Mas nós temos um pai. Nós temos uma mãe que é a palavra.
né? Essa que nós nos alimentamos dela. Né? Agora, só que a mãe e o pai, o esposo e a esposa é um só. Né? E nós o amamos. Quer dizer, amar é dar a vida. Por que nós o amamos? E porque ele nos ama? Porque ele nos disciplina, ele nos repreende, ele nos ajuda, ele nos dá graça, nos dá força. A cada dia nos ensina a viver. O que ele nos ensina, a escola não ensina, a faculdade não ensina. Não existe nenhum curso aí para transformar a vida de uma pessoa. Só ele que transforma. Que logo que você reconhece a ele, você já sabe que você tem uma representação lá no outro lado. Né? Aí você já o reconhece. Você já sabe que é o seu pai. É como um filho que nunca viu o pai, né? Nunca viu a mãe. E aquele desejo de o conhecer um dia. Né? E através de exame de DNA, encontra o pai. Diz, não, esse aí é o seu pai, está aqui comprovado. E o nosso DNA bateu com essa mensagem. Né? E nós ficamos sabendo que nós somos filhos dessa palavra, dessa mensagem. Nós estávamos perdidos, nós somos encontrados. E nessa hora, Deus nos escolheu para ouvir a sua palavra. E o irmão Brana disse que haverá um povinho pequeno, né, insignificante. Nos dias que Jesus veio, ele disse que era apenas um pequeno grupo que estava esperando ele. Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, José e Maria. E alguns pastores que pastoreavam ovelhas no campo. E no mundo, só 3 magos que estavam estudando as estrelas. Não era uma grande multidão. Hoje também não é uma grande multidão. O engano das catedrais, das coisas belas e bonitas, volumosa, isso é somente para enganar. Porque se ele trabalhou lá no passado, num pequeno grupo, hoje é a mesma coisa. Por quê? Quem vai comer um livro amargo? Quem vai comer um livro amargo? Ouviu a mensagem que nós temos ouvido. Eu vim ali, estava um cartaz lá. Na saída de Viamão. AD. Apoia a Copa. AD, a Assembleia de Deus de Viamão, apoia a Copa. Jesus, eu disse ainda bem que ele mudou de nome quando ele veio. Ele não chamou Jesus, ele chamou Brana. E eles não sabem. Eles podem usar o nome, mas só que hoje ele tem um novo nome. Ele tem, Apocalipse 3:12, nós conhecemos o nome do nosso Deus e o seu novo nome.